Fala galera, aqui é Guitardo e este é o segundo episódio de Guitardo Books. Hoje um vídeo diferente, né? Como eu já mencionei no episódio piloto, número 0, antes da primeira análise deste canal, eu já tive esse canal antes, mas em agosto do ano passado me bateu uma loucura na cabeça e sei lá porque apaguei todos os vídeos, o que foi muito triste, porque eu já tinha lido, né, mais de 10 livros, né? Ou seja, eram mais de 10 análises que foram todas perdidas aí, né? Infelizmente. Alguns livros eu tinha em casa, né? Outros eu comprei. E a maioria dos livros que eu tinha feito análise eram livros que eu estava emprestando da biblioteca pública. E infelizmente eu não tenho backup desses vídeos antigos, né? E eu não tenho a menor paciência, né, de refazer, né, esses vídeos. Principalmente a primeira análise que eu tinha feito, que eu estava usando essa câmera que eu uso hoje em dia, né? É uma webcam, mas ela tem uma boa imagem, e tava com uma luz maravilhosa no meu quarto, sabe? Tudo estava muito nítido na imagem. Então, por exemplo, essa é uma análise que eu creio que refarei, porque é do livro mais importante que eu já li na vida, que inclusive é o livro que, né, influenciou a minha obra ali, né? Inclusive, comprem, né? Está disponível na Amazon, né, como e-book, no Clube de Leitores e na Wiclap, e vale muito a pena, né? Todo mundo que leu elogiou bastante esta obra de suspense. Então, eu não tenho paciência de refazer cada análise, então resolvi fazer esse vídeo mencionando cada livro que eu li, né, e que eu tinha lido quando eu tinha esse canal antes de apagá-lo, porque apesar de eu não ter o backup dos vídeos, eu tinha feito o backup das thumbnails, né. Então eu vou passar aqui algumas thumbnails e vou falar a respeito dos livros, qual foi a minha impressão, o que eu achei, né, e é isso aí. Então começarei dando breves impressões sobre esse livro aqui, que talvez eu refaça o review, a análise dele, porque realmente foi um livro muito importante, um livro que impactou muito na minha vida, e embora eu tenha lido mais livros nesta primeira época que eu tinha esse canal pela primeira vez, esse livro continua sendo até hoje o melhor livro que eu li na vida. É um livro de um norte-americano chamado Jason Fox, no qual tem muito mistério a respeito da autoria. Eu não sei se essa pessoa se aventurou a ser escritor e esse livro não vendeu tão bem, apesar de ter sido publicado pela Nova Cultural no Brasil em 89, né, e foi publicado também as traduções desse livro em outros países, né. Não sei se apesar desse alto número de traduções para outros países, a obra não fez sucesso, porque não tem mais nada em nome desse autor. Você pesquisa por esse autor, você não consegue encontrar, não tem uma foto dele, você nem sabe quem é, né? Então realmente eu não sei o que aconteceu com esse autor, mas é uma história muito impactante, é um suspense que se passa numa cidade de veraneio de luxo dos Estados Unidos, onde há uma competição envolvendo cavalos, né, que é inclusive um evento que ocorre até hoje, chamado Hamptons Classic, né, que os cavalos vão competir em diversas provas, e esse cenário é um pano de fundo ali para um assassinato que ocorre. Um jornalista começa a investigar por conta própria e desconfia da versão oficial dos fatos que é informada pela polícia. E a partir daí vários plot twists vão se dar. É uma história bastante bem escrita, né? E acho que na época eu tinha até dado nota 10 para esse livro, porque eu não encontrei nenhuma falha, nenhum furo no roteiro. Não tem momentos em que, como muitos livros acontece, a história fica repetitiva, né, ou que o autor começa a se repetir, até porque não é um livro muito grande, né, são cerca de 260 e poucas páginas, se eu não me engano, e fica a minha forte recomendação para todo mundo que gosta de um bom suspense investigativo, com plot twists e, né, cenas que você não espera. Fora, né, a belíssima paisagem que ele nos apresenta, que depois eu fui procurar a respeito no Google e em vídeos, e realmente é espantoso. E o campeonato também dos cavalos é bastante interessante. Eu havia reencontrado também esse livro aqui, Tratado Geral dos Chatos, de Guilherme Figueiredo. Pela própria ilustração da capa, você vê que é um livro que, primeiro, ele não é um romance, né? Não é uma história, uma ficção, não. Ele vai descrever ali, tecnicamente, né, como se fosse um livro científico, os tipos de chatos e as coisas chatas, né? E embora ele tenha ilustrações engraçadas, né, ao longo de suas páginas, não seja um livro muito longo, mas não sei se por causa da época que foi publicado, vou colocar a data que eu não lembro agora, mas faz muitos e muitos anos atrás, várias décadas atrás, em certas partes ele se torna bastante maçante, né? Ele tem realmente algumas partes que você chega a rir, mas em outras eu achei que, né, não sei se ele envelheceu mal, né? Ele foi escrito, não sei se eu mencionei no começo, pelo Guilherme Figueiredo, irmão
né, do último presidente militar do Brasil, João Batista Figueiredo, e realmente eu achei que quando eu reencontrasse essa obra, porque eu já conhecia desde pequeno, né, pela capa, inclusive eu ficava desenhando em cima, né, vandalizando o livro, e encontrei, né, há 2 anos atrás, pouco eu peguei para ler, e realmente foi um pouco decepcionante, né, eu esperava rir muito mais. Outra obra importante que influenciou o meu livro, né, O Suspense Juvenil de Marçal Aquino, publicado, né, pela série Vagalume, né, que era uma série clássica, né, que, se eu não me engano, começou durante a década de 70, atravessou a década de 80, dos anos 90, continua até hoje, né, mas muitos livros agora estão fora de catálogo. Eu não sei se esse também está, porque hoje o próprio Marçal Aquino é mais conhecido por outras obras que, inclusive, ganharam adaptação cinematográfica, como aquela Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, alguma coisa assim, o nome do livro. Se tiver errado, eu coloco a capa do livro aqui e vocês vão saber aqui do que eu estou falando. E este livro, ele trata-se de um romance juvenil, no qual Vinícius, Bianca e Fernando são estudantes num colégio e eles começam a publicar uma espécie de jornalzinho dentro do colégio. Esse Vinícius é apaixonado pela Bianca, mas não se revela, né? E acaba que o amigo deles, Fernando, que sempre está com eles, acaba namorando a garota. E ele vai, né, durante a história, amargando, né, essa paixão perdida, enquanto outras coisas vão acontecendo, inclusive um crime, né, que dá nome ao livro, né, que são Os Outros Perigos, né, o primeiro amor e os outros perigos. O primeiro amor é a situação que o Vinícius vive, e os outros perigos refere-se ao assassinato de um professor, que os 3 amigos vão ter que se unir, apesar dessa rusga amorosa, para tentar resolver. E nisso ainda vai ter alguns plots na vida amorosa ali do Vinícius, né? Talvez, né, se esse canal crescer de novo, eu refaça a análise desse livro, porque realmente é um livro bastante interessante, muito bom. Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Essa versão, que faz parte da coleção Grandes Aventuras, é uma versão resumida, né? Eu não sei quantas páginas tem o Robinson Crusoe original, mas acredito que essa coleção pegue clássicos antigos, como essa história e Moby Dick, que eu vou mostrar também na sequência, e faça adaptações, né? Eu confesso que quando eu li esse livro, a primeira coisa que me espantou foi a tradução, que eu achei um pouco estranha para o português, porque já tinha sido feita uma tradução para o espanhol, e depois do espanhol traduzido para o português, e tinha mudado o nome de um personagem, que, se eu não me engano, no original é Sexta-feira para Domingo, ou vice-versa, né? E achei a história de Robinson Crusoe, mesmo a versão resumida, um pouco cansativa, e também cansa, já nessa versão, as pregações cristãs, né? E a visão de mundo de Robinson Crusoe, que eu acho que envelheceram muito mal, né? E vou ficando por aqui porque realmente esse livro para mim não foi nada marcante, não refaria o review dele, não me trouxe interesse em ler a obra original, e é isso aí. Outra obra clássica, resumida pela coleção Grandes Aventuras, Moby Dick, de Herman Melville. Assim como Robinson Crusoe, é uma versão resumida, traduzida do espanhol, pelo que eu vi da obra original, que tem 600 páginas ou mais, é um grande calhamaço, né, no qual se perde no meio da história para fazer descrições técnicas sobre um barco e etc, como se fosse mais um manual do que, né, uma narrativa de ficção. E esta versão aqui, além de ser ilustrada, ela corta, né, vários desses elementos, né? Então a história aqui acaba sendo mais dinâmica e fala ali de vários, né, incidentes no mar e como que se extrai, né, a gordura da baleia para depois eles fazerem os cozidos e etc, né? E apesar de não ser muito grande, né, esse resumo, também, né, você tem aquela luta eterna do Capitão Ahab, que perdeu, né, a perna, segundo a história, atacado pelo Moby Dick. Não foi uma história que me trouxe vontade de conhecer o original também, infelizmente. O Cão dos Baskerville, de Conan Doyle, né, mais um conto, né, mais uma história envolvendo o seu personagem mais famoso, Sherlock Holmes, e o seu caro Watson, né? Esse é um suspense que se passa no século XIX, na Inglaterra, né, em Dartmoor, uma região ali com algumas charnecas, né, um pântano, enfim. E Sherlock Holmes é chamado para investigar um caso depois da morte de um senhor milionário, e quem está vindo para assumir a propriedade é o sobrinho, né, que está viajando de outra cidade para assumir. E cabe, né, a Sherlock Holmes, que é acionado para resolver o caso, descobrir, né, o que está acontecendo, porque
Os comentários são que um cão demoníaco atacou, né, o milionário e por causa disso ele teria morrido, mas tudo aponta que na verdade o velho senhor teria morrido de ataque do coração. Então eles não sabem se estão diante do sobrenatural ou se há alguma coisa de errado aí. E aí o mistério vai sendo conduzido e tanto Sherlock Holmes quanto Watson vão conduzindo investigações paralelas até chegarem no final que, a meu ver, ele não é tão surpreendente assim, e no meio da história você pode até ficar desconfiado do que pode acontecer, embora o que aconteça no final não seja tão previsível. É um livro bom, mas acho que eu não teria interesse em refazer essa análise. A biografia de Slash do Guns N' Roses, que eu adquiri em 2012, já havia lido ela uma vez e depois a reli para o canal que eu tinha antes de apagá-lo, né? É um livro excelente, relata ali todo o primórdio do Slash, desde seu núcleo familiar, da sua mãe, do seu pai, da separação deles, né, do envolvimento da mãe dele com David Bowie. E também depois a gente vai entender como é que ele foi se tornar guitarrista de uma forma quase autodidata, apesar de ele ter, né, consultado e conseguido alguns livros, né. É bastante interessante todos os bastidores do Guns N' Roses, inclusive aquele momento, né, que muitos fãs comentam, que foi no qual o Axl Rose se torna um ditador a partir da era dos Use Your Illusion e consegue fazer com que os caras assinem um contrato passando os direitos da marca Guns N' Roses para o Axl Rose. E esse livro vai passar por vários momentos posteriores, vai falar do Slash, Snake Pit, vai falar da banda que ele formou depois, o Velvet Revolver com ex-integrantes do Guns e mais o ex-vocalista do Stone Temple Pilots, até ele chegar no momento de sobriedade onde para de usar drogas. E esse livro faz um mergulho profundo neste mundo, né, do rock and roll, das drogas, da putaria, né, e enfim, é bastante intenso, né, um livro bastante sincero, onde a gente fica sabendo dos momentos que o Slash quase morreu de overdose e inclusive de um momento em que um amigo dele acaba morrendo e a família fica irritada porque acha que foi ele que conduziu o amigo que já era viciado à morte. Então é um livro recomendado, eu não teria mais saco de fazer uma análise completa sobre ele, porque é um livro bastante extenso também e aí, né, eu tinha feito uma análise muito top, realmente foi uma pena ter perdido o canal anterior. Vou mencionar brevemente um livro que eu tinha aqui, até ano passado, ano retrasado, não sei onde é que eu guardei, não encontrei para mostrá-lo fisicamente aqui, como fiz com todos os outros livros que eu tenho, que é um livro do Marcos Napolitano, que a escola havia pedido para comprar, o professor de História havia pedido para comprar, chamado O Regime Militar Brasileiro 1964-1985, de Marcos Napolitano. Eu havia lido ele com a função original dele, de um livro didático e para realizar tarefas escolares. E depois, posteriormente, quando reencontrei esse livro, já tendo feito esse canal, o li com o interesse verdadeiro, né, de conhecer a própria história para não repeti-la. E ele narra, né, de forma brilhante, mesmo sendo um livro didático, né, os principais momentos, né, de terror que ocorreram até o momento de reabertura para a nova república, que é o momento que vivemos agora. E, infelizmente, né, nos últimos anos, tenho que fazer essa crítica, passamos aí pelo desgoverno autoritário de Bolsonaro, que tentou novamente afundar o país num golpe cheio, né, de miséria, autoritarismo e sangue. Graças a Deus, nos livramos disso aí. E então, é um livro excelente que fica a minha recomendação. Deixo a imagem aqui do lado, né, pois não consegui encontrá-lo, mas é um livro que eu possuo. Agora, vamos partir para aqueles livros que eu não tenho e que eu havia emprestado da Biblioteca Pública do Paraná para ler e fazer essa análise. Então, aqui na lista, o primeiro, né, cujo avatar tenho guardado aqui, é Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Esta obra é considerada um ícone do ultra-romantismo português e vai narrar um drama ali entre Simão Botelho, Teresa Albuquerque e Mariana, que vão formar ali um triângulo amoroso inesperado que vai culminar uma tragédia que eu não vou dar o spoiler do final, porque é um livro que vale muito a pena ser livro, é um livro muito bem escrito, e a única questão é que tive a impressão que esse livro, por algumas palavras e a forma como certas coisas eram ditas, havia sido... não havia sido feito uma adaptação entre o português do Brasil e o português de Portugal. Mas, no entanto, consegui entender toda a história.
é realmente muito bem escrito, tem um certo nível de erudição e vai falar ali um pouco, né, dos bastidores da aristocracia de Portugal, né, para além da tragédia que envolve esse triângulo amoroso. É uma história que vale muito a pena ler e eu fiquei até com vontade de conhecer outras obras de Camilo Castelo Branco depois de ter lido este livro. E a seguir temos também um dos melhores livros lidos na época que eu tive esse canal, no qual eu fui fisgado, né, para conhecer a obra por causa da minissérie que a Globo fez em 1999 e depois adaptou como um filme que hoje está disponível no YouTube, né, não de forma legal, porque quando a Globo vê esse tipo de coisa ela costuma derrubar, né, embora é uma série tão boa que devesse estar no Globoplay, na minha opinião. Mas, tirando isso, né, colocando isso à parte, livro argentino de Mempo Guardinelli, ele é um thriller com pitadas de erotismo, no qual Ramiro, né, vai se envolver com Elisa. Não lembro se nessa versão aqui, o nome original da personagem é Elisa, porque a Globo adaptou alguns nomes, né, mas ele vai se envolver com uma jovem lá, né, acaba se envolvendo numa situação delicada com ela. E a questão do pano de fundo ser a ditadura da Argentina durante os anos 70, ele é um professor, né, que está regressando, né, de um exílio e quer retomar as atividades aos poucos, mas acaba se envolvendo numa enrascada quando sai com o pai dela numa madrugada e acaba se envolvendo aí, né, sem querer dar muitos spoilers, num acidente de carro envolvendo o pai dela. E muitas coisas suspeitas acontecem ali, não somente com relação a este crime, mas também com relação à relação dele com a própria jovem, né? Uma mulher ali que é descrita ali, inclusive como uma adolescente. Acho que é Araceli o nome, agora lembrei. Araceli é o nome da personagem no livro, que é mais nova, inclusive, do que a idade da protagonista na série da Globo, né? E o delegado fica em cima dele e aparece em certo depoimento essa questão da ditadura argentina e tal, e é muito bom esse livro, eu recomendo a todos. Uma Noite Fatídica, de Walter Lord. Este é um livro documentário que eu fiz a análise na época, a pedido da minha amiga Nath, porque ela não tinha visto ninguém fazer a análise desse livro, e vai contar aquela viagem fatídica do Titanic que teve, o final que teve, descreve o acidente, né, os músicos da orquestra tocando enlouquecidamente, mesmo com o barco já afundando, não parar naquela atividade, o desespero daqueles que, né, tiveram que pular, não havia bote salva-vida para todos, e inclusive alguns erros da imprensa noticiando que muita gente tinha sido salva, quando não se sabia direito quem tinha se salvado, quem não tinha se salvado. Então realmente o autor foi atrás de vários sobreviventes, de várias pessoas, né, que tinham a ver com a empresa também do navio, e monta esse documentário impressionante, uma obra que vale a pena ser conhecida por todos e que, né, nos mostra que a realidade é muito mais triste do que a ficção montada por James Cameron, né? Uma falta de respeito aí com muitas vidas que se foram. O Mistério dos 5 Estrelas, de Marcos Rey. Um dos clássicos absolutos da série Vagalume, um dos livros, se eu não me engano, o livro mais vendido da carreira de Marcos Rey, apesar de ser um livro voltado para o público infanto-juvenil e não um de seus livros adultos, né, como Memórias de um Gigolô e outras obras adultas que ele já havia lançado quando resolveu ingressar para escrever livros para jovens e escreveu uma série, né? Os personagens desse livro fizeram tanto sucesso que rendeu uma série de mais 2, 3 ou 4 livros dentro da própria série Vagalume, né? Aqui nós acompanhamos Léo, que trabalha como mensageiro dentro de um hotel e testemunha uma cena no mínimo suspeita, né? E quando descobrem que ele está tentando investigar o caso, os bandidos vão para cima dele, só que você ainda não sabe disso, né? Mas tentam incriminá-lo, colocar provas, né? Plantar provas junto a ele para que ele cesse a investigação, e aí ele vai precisar da ajuda de seus amigos, inclusive de um primo que é cadeirante. No final, muita coisa vai acontecer. Um excelente livro, né, que por ser tão curto, condensa muita coisa, mas de uma forma ágil, com diálogos interessantes, né, e com uma perspectiva inteligente, né? Marcos Rey sempre foi esse escritor que teve essa habilidade na escrita impressionante, e é um livro que eu recomendo muito, um livro assim quase perfeito. O Mundo Perdido, de Michael Crichton. Esse foi aquele livro
que ele escreveu a pedido do Spielberg depois que o filme se tornou um enorme sucesso e ele queria fazer uma sequência que tivesse uma base, né, em outro livro. Então, por conta disso, ele resolve escrever essa sequência. É um livro que eu acho melhor, inclusive, do que o primeiro livro. Também li o Jurassic Park original, embora nesta época que eu tive o canal pela primeira vez, não tive a oportunidade de fazer a análise do livro, porque o novo estava muito caro e na biblioteca simplesmente haviam sumido com o livro. Não sei o que aconteceu com o exemplar da biblioteca. E é um livro muito bom, inclusive, como eu já falei, acho melhor até do que o primeiro. Tanto o filme também, eu acho o segundo filme melhor do que o primeiro. E acho que esse livro, apesar de ter muitas diferenças com O Mundo Perdido, o filme do Spielberg, ele é mais fiel até do que o Jurassic Park, o filme é, com relação ao livro do Jurassic Park, que é um livro bastante extenso, que na verdade, para ser adaptado corretamente, teria que ser feito uma série e não apenas um filme, né? Então, é um livro excelente, né? O final ele é bem diferente do que o final do cinema. Nesse caso, eu prefiro o final do cinema, mas é uma leitura que vale muito a pena, né? A forma como os dinossauros são apresentados, as cenas de ação e até de terror, digamos assim, né? As cenas de suspense são muito bem escritas, né? O Michael Crichton, na verdade, ele se formou em medicina, mas nunca chegou a exercer plenamente isso porque ele já tinha escrito vários sucessos, inclusive outros livros que viraram cinema, né? Como aquele que o Michael Douglas ele é chantageado pela chefe lá para, né? Acho que é assédio sexual, não lembro o nome. É uma coisa assim, né? Que virou depois filme também, né? Então é um autor que já tinha se consagrado aí por outras obras e aqui é mais uma que ele se destaca. E aqui um grande clássico de Nelson Rodrigues, né? Asfalto Selvagem, engraçadinha, seus pecados e seus amores, né? Eu havia assistido durante minha adolescência a série da Rede Globo e fiquei muito surpreso, muitos anos depois, ao ler esse livro, em ver como foi uma série tão bem adaptada, né? Tanto a primeira fase do livro, que vai narrar a mocidade da engraçadinha, quanto a segunda parte, em que ela já é uma mulher adulta, convertida e evangélica, estão ali na série da Globo, né? E todos os elementos principais, né? Os principais personagens também estão ali, nada que eu lembro aqui foi cortado, foi uma adaptação realmente muito bem feita, né? E tem tudo aqui, né? A prima Letícia, né? O primo lá com que a Engraçadinha acaba se envolvendo. Mas para quem não conhece, dando um resumo, Engraçadinha, né? Apesar dessa fama, né? Do Nelson Rodrigues e tal, né? De nossa, muito erotismo, é muito não sei o que lá, que você vai sempre ser essa reclamação, né? Dos moralistas, né? Ah, porque mulher sem roupa e não sei o que. Na verdade, isso aqui é um grande drama, né? Quando você lê. Apesar de ter alguns momentos que você ri pela patetice de alguns personagens, né? Inclusive, é um livro tão bom que talvez até valesse a pena no futuro refazer a análise, reconsiderar a análise, apesar de ele ser um livro, de certa forma, extenso, né? Mas é um livro muito bom, né? Que vai mostrando primeiro uma engraçadinha, né? Mais desenvolta, que tem facilidade de se envolver com vários homens, para depois uma que se converte e vira algo completamente diferente, mas a grande nuance da história não está só nisso, né? Está em outros personagens também que vão surgindo na segunda fase e vão dando uma outra dinâmica para a história, uma outra cara para a história e fica, né, aquela sensação de como se passam várias décadas, né, da ligação que você mesmo tem com o seu passado, né? Então é uma obra excelente, fica a minha recomendação aí, Asfalto Selvagem de Nelson Rodrigues. O Escaravelho do Diabo de Lúcia Machado de Almeida. Essa tinha sido a última análise que eu havia feito antes de apagar o canal, né? E esse livro foi uma grande decepção. Pela fama, né? Por tudo que eu já ouvia falar dele dos anos 90, apesar de ele ser um livro muito mais antigo, lá dos anos 60 ou 50, por aí, né? Eu esperava, e ganhou até uma adaptação cinematográfica igualmente ruim, e também a adaptação também distorce um monte de coisa que está aqui, né? E foi um livro assim que eu esperava muito, né? Ele é um thriller, né? Basicamente ali, que se baseia num serial killer que vai matando as pessoas e deixando ali diferentes espécies de escaravelhos em cada vítima, geralmente sempre matando pessoas ruivas, né? Essa é a característica principal do assassino. Mas o protagonista é um porre, né? A mocinha é totalmente apagada, tem muito pouco dela também no livro, né? Muito poucas vezes que ela aparece. Então você não tem nenhum aprofundamento dos personagens principais. O personagem que você acaba tendo maior carisma ali, uma maior verossimilhança, é o investigador do caso, que não era para ser o protagonista, entende? E o final é um final, né? Final feliz, desculpa aí dar o spoiler, mas essa obra aqui é péssima, desculpa aí quem gosta, né? E apesar do final feliz, a história é bastante insatisfatória. A tua imersão nela acaba comprometida por essa falta, né,
de aprofundamento dos personagens, que são muito planos, né? Então achei assim uma caganeira aí, não gostei, acho que foi o livro, inclusive, que eu dei a pior nota na época. Lolita, de Vladimir Nabokov. Finalmente é hora de falar dos clássicos russos, né? Esse livro, apesar de toda a controvérsia, apesar de todo mundo falar a mesma coisa, né? Você vai pegar uma análise no YouTube sobre esse livro, as pessoas falam exatamente a mesma coisa. Por isso, talvez no futuro, dependendo de como for o andamento desse canal, eu refaça a análise desse livro, porque esse seria um dos livros que eu compraria, né? Na época, emprestei da biblioteca, mas fiquei fascinado com a história. Eu já conhecia, né, a adaptação cinematográfica de 1997, né? Nunca vi a versão dos anos 60, mas gostei bastante. Esse livro, né, a gente vê que essa adaptação de 1997 é bastante fiel ao livro, apesar de que aqui você tem mais insights, né, um pensamento mais expandido, obviamente, né, você consegue entender melhor certas coisas, né, e acaba, né, tendo um aprofundamento maior. Ele só peca para mim, e não é um livro perfeito, por suas diversas menções em francês, né, e não é uma língua tão óbvia para você entender tudo que ele está dizendo, porque ele vai soltando essas menções, né, no livro todo, basicamente, né? E algumas narrações geográficas sobre partes dos Estados Unidos, nos parques nacionais, né, bastante extensas, acabam sendo um pouco cansativas para o leitor. Principalmente se ele não tem interesse em viajar para os Estados Unidos ou conhecer o local, né, e fica ali páginas e páginas falando de vários lugares. Ali realmente essa parte me achei um pouco xarope, mas a história é muito boa, né? Um drama, né? Um romance trágico ali que vale muito a pena, né? A gente tentar encarar de frente, né? Sem medo, né? E sem os pudores, né? E moralismos, né? Das pessoas que fazem análise desses livros. Tanto que eu tentei fazer uma análise na época tentando sair desse lugar comum e aprofundando no que a obra realmente quer abordar. Beleza, galera? Então é isso aí. Este foi um dos livros aí muito bons que eu li e que recomendo aí. Pé de Maria, de Márcio Souza. Com certeza, na época que eu tive esse canal de análise de livros, um dos melhores livros que eu li. Muito bom mesmo. Acaba falando de um período histórico do Brasil que foi terrível para os trabalhadores que tentaram montar essa ferrovia. Demorou-se séculos para conseguir, desde os primeiros projetos que vinham do século XIX por aí, né? Várias empresas já tinham pulado fora porque perceberam que era uma furada tentar contornar aquela região amazônica para escoar a borracha para outro país, que agora não lembro qual que era. E esse plano de fundo histórico, ele serve ali para falar dos trabalhadores da ferrovia, do médico Finnegan, né, da moça que perde ali o marido tentando transportar um piano, que é uma pianista, do índio que acaba, né, sendo punido, né, e tem as mãos decepadas, e que vai narrando todo um drama humano de uma forma muito bem escrita, muito bem narrada. Este também seria outro livro que eu compraria, e fico triste de ver que, apesar de ter adaptado muita coisa da mesma forma como está no livro, a Globo deu uma despirocada no final da série ali, mudou ali certos desfechos dos personagens, né, transformou alguns personagens aqui que são aqui personagens muito bons, né, um específico ali, né, o engenheiro da rodovia lá, transforma o cara no canalha no final lá, à toa, né, e coloca um final ali, né, essa história que, né, aborda de uma forma tão realista todos os dramas, doenças e mortes que ocorrem ali, doenças tropicais, né, que acometeram esses trabalhadores, para no final fazer um troço fantasioso e ridículo, né, como foi o final daquela série. Quem quiser que veja no Globoplay, né, como eles conseguiram cagar e sentar em cima. O Solista, de Marcos Henrique Camargo. Encontrei essa obra 2 vezes na biblioteca. A primeira em 2000, ou seja, mais de 20 anos, quando eu li pela primeira vez, e depois no final de 2024. Essa obra é de autoria de um professor universitário paranaense, pesquisador acadêmico, e essa foi sua única incursão na ficção, né, na literatura, na narrativa, no romance, né, digamos assim. E ele usa como pano de fundo histórico a Revolução de 30, no qual o protagonista, é uma história em primeira pessoa, ele era um assessor próximo ao presidente da República, tinha uma vida luxuosa, né, recebia amigos em sua mansão com a sua esposa, e depois que o presidente é preso no forte de Copacabana, ele acaba tendo que arranjar uma outra profissão, aí entra no jornal escrevendo, né,
críticas de oposição ao governo que está no poder, até que ele acaba sendo intimado, né, e o governo local ali, né, ele acaba sendo preso primeiro, acaba lhe degradando uma pena de, acho que de 20 ou de 10, 15 anos, não lembro, numa ilha brasileira, que agora eu esqueci o nome, porque faz tempo que eu li essa obra, e não é uma ilha tão óbvia assim. E ele acaba tendo que cumprir a pena lá, e durante esse momento de exílio, ele tem várias reflexões filosóficas interessantes sobre, né, governo, sobre sua própria trajetória, né, às vezes que ele tomou um golpe e tal, sobre as lembranças dele da primeira vez com a esposa dele, e é uma cena, inclusive, bastante detalhada, né? Então eu achei esse livro muito mais interessante do que Robinson Crusoe, né? Apesar de serem histórias distintas, mas descrever alguém por anos, né, numa ilha ali sem conseguir sair, né? Só o final que realmente me deu uma brochada, porque eu tenho uma expectativa e é um final que termina em suspenso, né? Mas fica a minha recomendação, O Solista, de Marcos Henrique Camargo. Papillon, de Henri Charrière. Existe uma polêmica a respeito da autoria desse livro, que talvez não fosse o verdadeiro Henri que escreveu, ou que, enfim, né, que está narrando ali a história de outra pessoa, e aí passou alguém para trás, não sei lá. Né? Tem toda uma polêmica a respeito da autoria desse livro, e eu não quero entrar nela, porque eu não lembro direito do que se trata, mas eu já conheci o filme dos anos 70, né, um clássico, um filme bastante longo, quase 3 horas de duração, e por conta disso resolvi, né, consultar a obra original. Apesar de ser um livro interessante, com passagens interessantes, eu achei um pouco cansativo, né, a forma como certas passagens são narradas, principalmente chegando mais lá pelo final, né, quando se estende mais do que o filme em si, a chegada dele em outros lugares, né, então foi um livro que, apesar de ser um clássico, né, eu não teria vontade nenhuma de ler novamente, enquanto o filme dos anos 70 sempre dá vontade de dar uma revisitada, né? Então, foi um livro que eu li, foi um bom livro, mas que com certeza, por toda a sua fama e até pela adaptação bem feita de 1973, se eu não me engano, e depois teve uma nos anos 2010 que eu não cheguei a assistir, né, mas pela adaptação dos anos 70 eu esperava algo, né, um pouco mais fluido. Mas não deixa de ser uma obra aí, né, clássica. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Esses tinham sido os livros que eu tinha feito análises antes de acabar com o canal antigo. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!